Ela entrou no imponente escritório de advocacia, com o coração batendo uma sinfonia de medo e uma teimosa esperança. Iracema trazia nos olhos a sombra de noites mal dormidas e nos ombros o peso de uma responsabilidade que parecia grande demais para sua juventude. A vida lhe cobrara um preço alto cedo demais, e agora, diante da proposta mais inusitada e desesperadora de sua existência, ela sentia o frio do aço na espinha, mesmo no calor daquela tarde. Do outro lado da mesa, aguardava a Estevão Monteiro, um nome que ecoava poder e riqueza, mas cujo olhar parecia um deserto de emoções. Um homem para quem um filho era mais um item num contrato do que um laço de amor. Mal sabia ela que o acordo que estava prestes a selar continha uma cláusula que abalaria as fundações de tudo o que ela conhecia sobre sacrifício e amor. Se o começo dessa história já tocou seu coração, deixe o seu gostei para eu saber. Aproveita, se inscreve aqui no Histórias que Prendem Você para não perder nenhum capítulo dessa trama. Ah, e deixe seu nome nos comentários. Quem sabe ele não aparece com uma saudação especial em uma futura história aqui do canal. Queremos compartilhar narrativas que aquecem a alma e mostram que o amor sempre encontra um caminho. Iracema apertou a alça da bolsa gasta, as palmas das mãos úmidas. O ar-condicionado do luxuoso escritório contrastava brutalmente com o calor opressor da cidade lá fora, mas não era o suficiente para aplacar o frio que sentia por dentro. Cada detalhe da sala gritava opulência e poder. A mesa de mogno maciço, as poltronas de couro legítimo, a vista panorâmica que descortinava o horizonte como se o mundo pertencesse ao dono daquele lugar. E, de certa forma, pertencia. Estevão Monteiro era um enigma. Jovem na casa dos 30 e poucos anos, possuía uma beleza austera, quase clássica. Mas seus olhos azuis, da cor do gelo ártico, não transmitiam calor algum. Eram janelas para uma alma que parecia ter se fechado para o mundo. Ele a analisou dos pés à cabeça. Um olhar calculista que a fez sentir-se como um objeto em leilão. Não havia curiosidade, apenas uma avaliação fria e distante. Sente-se, por favor, senhorita Santos. A voz dele era grave, controlada, cada sílaba pronunciada com precisão cirúrgica. Não havia sequer um traço de gentileza, apenas formalidade. Ao lado dele, o advogado, Dr. Aranha, um homem de meia-idade com uma expressão igualmente impenetrável, folheava uma pilha de papéis. Iracema sentou-se na ponta da poltrona, a postura rígida, tentando manter a compostura. Ela não estava ali por escolha, mas por uma necessidade que lhe rasgava o peito. Sua mãe, Dona Lúcia, a única família que lhe restara, definhava em uma cama de hospital precisando de um tratamento caro, um tratamento que Estevão Monteiro indiretamente estava oferecendo. Acredito que a agência já lhe adiantou os termos gerais da proposta. Começou Estevão sem rodeios. Preciso de um herdeiro. E você, senhorita Santos, foi selecionada entre muitas candidatas por suas qualificações. Iracema engoliu em seco. Qualificações. Saúde impecável. Histórico familiar sem doenças genéticas graves e o mais importante para ele, provavelmente, o desespero estampado em seu rosto. Ela era a candidata perfeita para um acordo que, para qualquer outra pessoa em circunstâncias normais, seria impensável. Sim, senhor, ela conseguiu dizer, a voz um fio. Dr. Aranha pigarreou, ajeitando os óculos. O contrato é bastante detalhado, senhorita Santos. Ele estipula que você passará pelo processo de inseminação artificial. Uma vez confirmada a gravidez, você se mudará para uma das propriedades do Sr. Monteiro, onde terá todo o acompanhamento médico e suporte necessários. Iracema assentiu, o nó na garganta apertando. Ela sabia de tudo isso. O que a consumia era o depois. O pagamento será substancial, continuou Estevão, os olhos fixos nos dela, como se quisesse perfurar suas defesas. Suficiente para cobrir todas as despesas médicas de sua mãe e garantir um futuro confortável para você. Desde que, é claro, cumpra sua parte do acordo à risca. E qual seria a minha parte exatamente? Perguntou Iracema, embora já soubesse a resposta mais dolorosa. Você gerará meu filho, disse Estevão, a palavra meu carregada de uma possessividade fria. Após o nascimento,
e a confirmação da paternidade através de exame de DNA, a criança será entregue a mim. Você renunciará a todos os direitos maternos. Não haverá contato, não haverá visitas, não haverá menção à sua identidade como mãe biológica. Cada palavra era um golpe. Iracema sentia as lágrimas ameaçando transbordar, mas as segurou com a força de quem já aprendeu a engolir a dor. Ela pensou em Dona Lúcia, no sorriso fraco que sua mãe lhe dera naquela manhã, na esperança que seus olhos ainda carregavam. Por ela, Iracema faria qualquer coisa. Entendo. Ela sussurrou, a voz embargada. Há mais uma cláusula, interveio o doutor. Aranha, e seu tom, se possível, tornou-se ainda mais grave. Ele empurrou uma pasta específica sobre a mesa em direção a ela. É o que chamamos de cláusula de sigilo absoluto e desvinculação permanente. É de suma importância que a senhorita a compreenda em sua totalidade. Iracema abriu a pasta, os dedos trêmulos. As letras miúdas pareciam dançar diante de seus olhos. Ela leu e releu, e um arrepio percorreu sua espinha, mais intenso do que qualquer coisa que sentira antes. Não era apenas a renúncia aos direitos maternos, era uma sentença. A cláusula chocante estipulava que não apenas ela deveria desaparecer da vida da criança, como também, sob nenhuma circunstância, em nenhum momento futuro, ela poderia tentar qualquer tipo de contato, investigação sobre o paradeiro ou bem-estar do filho. Qualquer tentativa, por menor que fosse, resultaria na anulação de qualquer compensação financeira restante e, mais assustador, a sujeitaria a um processo judicial por quebra de contrato com penalidades financeiras astronômicas, capazes de arruiná-la para o resto da vida e, possivelmente, reverter qualquer ajuda dada à sua mãe. Era uma mordaça perpétua, uma garantia de que ela seria um fantasma na vida do próprio filho. E mais, havia um adendo ainda mais perturbador. Ela se comprometia a não ter outros filhos nos próximos 10 anos, sob pena de uma multa igualmente severa, justificada no contrato como uma forma de garantir a unicidade e foco no herdeiro Monteiro, durante sua infância. O ar pareceu faltar em seus pulmões. Aquilo não era um contrato, era uma venda de sua alma, de seu futuro, de sua capacidade de amar e ser mãe em qualquer outra circunstância próxima. Era desumano. Estevão observava-a impassível. Não havia um pingo de compaixão em seu olhar, apenas a expectativa fria de um homem de negócios prestes a fechar um acordo vantajoso. Para ele, ela era um meio para um fim, um ventre de aluguel com uma garantia estendida de desaparecimento. É uma cláusula severa, conseguiu articular Iracema, a voz falhando. É uma cláusula necessária, corrigiu Estevão com frieza. Quero um herdeiro, senhorita Santos, não uma complicação familiar. Preciso de garantias de que não haverá dramas futuros, reivindicações emocionais ou tentativas de perturbar a vida do meu filho. O estômago de Iracema revirava. A imagem de sua mãe, frágil e doente, lutava contra a imagem de um bebê que ela carregaria, amaria em segredo, e depois teria que abandonar para sempre, como se nunca tivesse existido. E a perspectiva de adiar ou até mesmo renunciar à maternidade no futuro era um golpe profundo em sua feminilidade, em seus sonhos mais íntimos. Ela fechou os olhos por um instante buscando forças. Lembrou-se das palavras do médico. Sua mãe precisa de um milagre ou de muito dinheiro. O milagre não viera. O dinheiro estava ali, na ponta daquela caneta, esperando sua assinatura. Preciso de um tempo para pensar, ela disse, mais para ganhar fôlego do que por acreditar que o tempo mudaria a terrível equação. Você tem até o final do dia, respondeu Estevão, implacável. Minha proposta não ficará na mesa por muito tempo. Há outras candidatas, embora você seja, no momento, a preferida. A ameaça velada era clara. Iracema levantou-se, sentindo as pernas bambas. Eu darei minha resposta. Ela saiu do escritório sentindo-se como se tivesse envelhecido uma década. A cidade lá fora, antes vibrante, agora parecia cinzenta e opressora. Caminhou sem rumo por alguns minutos, o contrato queimando em sua bolsa. A cláusula, aquela cláusula, era um abismo. Ao chegar ao hospital, o cheiro de desinfetante e doença a envolveu como um manto familiar e doloroso. Dona Lúcia dormia, o rosto pálido, a respiração superficial,
Iracema segurou a mão fria da mãe, e as lágrimas que tanto segurara finalmente vieram, silenciosas e amargas. Como ela poderia? Como poderia não fazer? Naquele quarto de hospital, com a vida de sua mãe pendurada por um fio, a escolha, por mais terrível que fosse, começou a tomar forma. O amor por sua mãe era visceral, a única âncora em sua vida tumultuada. Se para salvá-la ela precisava se sacrificar daquela maneira, então que fosse. Ao final da tarde, com o coração em pedaços, mas a decisão tomada, Iracema ligou para o Dr. Aranha. "Eu aceito", disse ela, a voz desprovida de qualquer emoção. No dia seguinte, ela assinou o contrato. Cada rubrica, uma facada em sua alma. A cláusula chocante parecia gritar em letras garrafais em sua mente. Estevão Monteiro estava presente. A mesma expressão indecifrável. Ele não disse uma palavra de conforto. Não ofereceu um gesto de humanidade. Apenas observou enquanto ela selava seu destino. 2 semanas depois, após uma série de exames e o início do tratamento hormonal, Iracema passou pelo procedimento de inseminação. A espera pelas próximas semanas para a confirmação da gravidez foi uma tortura. Ela tentava não pensar, não criar expectativas, não sentir, mas era impossível. A semente de uma vida, mesmo que fruto de um acordo gélido, estava potencialmente crescendo dentro dela. Quando o exame de sangue confirmou a gravidez, uma mistura de pavor e uma estranha, quase proibida, alegria a invadiu. Ela estava grávida. Grávida do filho do milionário frio. Conforme o contrato, em poucos dias suas malas estavam prontas. Um carro com motorista particular a buscou em sua modesta casa, cujo aluguel ela não conseguiria mais pagar se não fosse pelo adiantamento que recebeu. O destino, a mansão de Estevão Monteiro, um lugar que ela imaginava ser tão grandioso quanto frio era seu dono. Ao atravessar os portões imponentes e percorrer a longa alameda ladeada por árvores centenárias, Iracema sentiu um frio na barriga. A mansão era um palácio moderno, linhas retas, vidro e concreto, imponente e silenciosa. Parecia um mausoléu de luxo. Estevão a recebeu no hall de entrada, um espaço vasto com pé direito duplo e uma escadaria que parecia levar ao céu. Ele estava impecavelmente vestido, como sempre. "Bem-vinda, senhorita Santos", ele disse, o tom formal inalterado. "Dona Adelaide, a governanta, irá mostrar-lhe seus aposentos e explicar as rotinas da casa. Qualquer necessidade médica, o Dr. Ramírez está à sua disposição 24 horas por dia. Seu único dever é cuidar de si mesma e da gestação." Ele nem sequer usou a palavra bebê ou criança. Era sempre a gestação, o herdeiro. Dona Adelaide era uma senhora de cabelos grisalhos presos num coque severo, olhar perspicaz e poucas palavras. Mostrou a Iracema uma suíte luxuosa, maior que todo o seu antigo apartamento. Tinha uma cama king size, um closet enorme, um banheiro de mármore e uma varanda com vista para os jardins meticulosamente cuidados. Era um quarto de princesa, mas Iracema sentia-se uma prisioneira. Nos primeiros dias, a solidão foi sua principal companheira. Estevão mal aparecia. Ele saía cedo para suas empresas, voltava tarde. As refeições eram servidas em seus aposentos, conforme ela preferiu, para evitar encontros constrangedores na imensa sala de jantar. Dona Adelaide era eficiente, mas distante. Os outros empregados eram sombras discretas. Iracema passava os dias lendo os livros que trouxera, caminhando pelos jardins quando se sentia disposta e pensando. Pensando no pequeno ser que crescia em seu ventre, um ser que ela já amava com uma intensidade assustadora e que teria que entregar. A cláusula do contrato era uma sombra constante, lembrando-a do preço de sua decisão. E a outra parte da cláusula, a proibição de ter outros filhos por uma década, pesava como uma condenação adicional, um futuro adiado, talvez perdido. Uma noite, incapaz de dormir, ela desceu até a biblioteca. As luzes estavam apagadas, mas a lua cheia que entrava pelas janelas francesas iluminava o ambiente. Havia o cheiro de livros antigos e madeira encerada. Enquanto seus dedos roçavam as lombadas de couro, ouviu um ruído. Estevão estava lá, sentado em uma poltrona no canto mais escuro, um copo de uísque na mão.
Ele não pareceu surpreso ao vê-la. Perdeu o sono? Ele perguntou, a voz um pouco menos formal, talvez pelo álcool ou pela hora tardia. Sim, respondeu Iracema. Este lugar é muito silencioso. Ele deu um meio sorriso, um gesto tão raro que a surpreendeu. Eu me acostumei com o silêncio. Às vezes ele é preferível ao barulho. Houve uma pausa. Iracema sentiu uma urgência estranha de quebrar aquela formalidade gélida, de encontrar alguma humanidade nele. O senhor sempre quis ter um filho? Estevão olhou para o copo em sua mão, o gelo tilintando suavemente. Eu preciso de um herdeiro para o império que construí. É uma questão de legado, de continuidade. Apenas isso? Um legado? A pergunta escapou antes que ela pudesse contê-la. Ele ergueu os olhos e, por um instante fugaz, Iracema viu algo ali. Uma sombra de dor, uma antiga ferida mal cicatrizada, mas desapareceu tão rápido quanto surgiu, substituída pela máscara fria de sempre. Há coisas que o dinheiro não compra, senhorita Santos, ele disse levantando-se, mas ele pode certamente facilitar os arranjos necessários. Boa noite. Ele saiu, deixando-a sozinha na biblioteca escura, com mais perguntas do que respostas, e com a crescente certeza de que os próximos meses seriam ainda mais complicados do que ela jamais imaginara. O filho que ela carregava não era apenas um contrato. Era uma vida que já a conectava àquele homem frio, de uma forma que nenhum documento poderia prever ou controlar. Os primeiros meses da gestação transcorreram numa névoa de náuseas matinais, exaustão e uma solidão que parecia se entranhar em seus ossos. Iracema tentava se manter ocupada, lia vorazmente, aventurava-se pelos jardins labirínticos da mansão, mas a ausência de calor humano era palpável. Estevão permanecia uma figura distante, quase etérea. Seus encontros eram breves, geralmente limitados a perguntas formais sobre sua saúde e as necessidades da gestação. Ele parecia mais um investidor acompanhando o progresso de um projeto valioso do que um futuro pai. Apesar da frieza dele, Iracema não conseguia evitar os pensamentos que a invadiam. Quem era Estevão Monteiro por trás daquela armadura de gelo? Aquele vislumbre de dor que ela percebera em seus olhos na biblioteca não lhe saía da cabeça. Haveria um coração pulsando sob aquela fachada de indiferença? Ou seria ela apenas uma romântica incorrigível, tentando encontrar humanidade onde talvez não existisse? As consultas com o Dr. Ramírez eram frequentes e meticulosas. Ele era um profissional competente e, ao contrário de seu patrão, demonstrava uma cordialidade discreta que Iracema apreciava. Foi numa dessas consultas, ao ouvir pela primeira vez o coraçãozinho do bebê batendo forte e rápido no ultrassom, que as lágrimas vieram sem aviso. Eram lágrimas de uma emoção complexa, a maravilha da vida, a dor da futura separação, o amor incondicional que já sentia por aquele pequeno ser. Dr. Ramírez, percebendo sua comoção, apenas lhe ofereceu um lenço e um sorriso compreensivo. É um som poderoso, não é? Ele disse gentilmente. Uma pequena vida cheia de promessas. Iracema apenas assentiu, incapaz de falar. A promessa daquela vida era a sua própria sentença de ausência. A cláusula chocante do contrato pairava sobre ela como uma nuvem escura, lembrando-a constantemente de que cada batida daquele coração a aproximava do momento em que teria que dizer adeus. E a outra parte, a restrição sobre sua própria maternidade futura, era um fardo silencioso que ela carregava. 10 anos era uma eternidade. Estevão, para surpresa de Iracema, começou a aparecer com mais frequência nas consultas de ultrassom. Ele não dizia muito, apenas observava a tela com uma concentração intensa, a mandíbula cerrada. Iracema se perguntava o que se passava em sua mente. Seria apenas a confirmação de que seu investimento estava progredindo conforme o esperado? Ou haveria algo mais? Numa tarde, enquanto Iracema lia na varanda de seu quarto, sentiu o primeiro movimento do bebê. Um leve tremor, como o bater de asas de uma borboleta. Ela levou a mão ao ventre, os olhos arregalados, e um sorriso espontâneo iluminou seu rosto pela primeira vez em semanas. Era real. Havia alguém ali, vivo e se mexendo dentro dela. Naquela noite, durante o raro jantar em que Estevão estava presente, ele havia instituído que jantassem juntos, ao menos 2 vezes por semana,
alegando que precisava se certificar de que ela estava se alimentando adequadamente. Iracema não conseguiu se conter. Eu senti o bebê mexer hoje, ela disse, a voz suave, quase hesitante. Estevão ergueu os olhos do prato, a expressão indecifrável. Houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade. Iracema se arrependeu de ter falado. Talvez ele considerasse aquilo uma tentativa de criar um laço emocional que ele tanto abominava. Mas então, para seu completo espanto, ele perguntou: como foi? A pergunta não era fria, nem puramente clínica. Havia um quê de curiosidade. Foi como uma borboleta. Ela respondeu, corando levemente. Suave, mas forte. Ele não disse mais nada, mas continuou a olhá-la por um momento, e Iracema teve a impressão de que, por trás da máscara, algo havia se movido dentro dele também. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças. A barriga de Iracema começou a despontar, tornando a gravidez inegável. Com ela, vieram os desejos estranhos, as dores nas costas, a dificuldade para dormir. Dona Adelaide, a governanta, embora ainda mantivesse uma postura formal, começou a mostrar sinais de uma preocupação quase maternal. Deixava chás calmantes ao lado de sua cama, certificava-se de que seus pratos favoritos fossem preparados, e até arriscou um sorriso discreto quando Iracema reclamou que seus sapatos não serviam mais. Estevão, por sua vez, continuava sendo um estudo em contradições. Ele se mantinha distante emocionalmente, mas sua presença física se tornou mais constante. Às vezes, Iracema o encontrava observando-a de longe nos jardins, ou quando ela pensava estar sozinha na biblioteca. Ele nunca se aproximava muito, nunca iniciava uma conversa que não fosse estritamente necessária, mas seus olhos a seguiam. Certa noite, Iracema teve um pesadelo terrível. Sonhou que o bebê havia nascido e mãos invisíveis o arrancavam dela enquanto ela gritava e ninguém a ouvia. A cláusula do contrato se materializava como correntes que a prendiam. Acordou suando frio, o coração disparado, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sem pensar, ela se levantou e caminhou pelos corredores silenciosos da mansão. Acabou parando em frente à porta do escritório de Estevão, de onde uma fresta de luz escapava. Hesitou por um momento, mas a angústia era tão grande que ela bateu suavemente. A voz dele veio de dentro, surpreendentemente alerta para a hora tardia. Entre. Iracema abriu a porta e o encontrou trabalhando em sua mesa, cercado por pilhas de documentos. Ele ergueu as sobrancelhas ao vê-la, o pijama simples contrastando com a formalidade de suas roupas habituais. Senhorita Santos, algum problema? Eu tive um pesadelo, ela confessou, sentindo-se tola e vulnerável. Desculpe incomodar. Estevão a observou por um momento e algo em sua expressão suavizou. Gostaria de um chá? Ou talvez um pouco de leite morno? Dizem que ajuda. Iracema ficou surpresa com a oferta. Leite morno seria bom. Ela aceitou, grata. Ele se levantou e, para espanto dela, dirigiu-se a um pequeno frigobar